Dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, quando eu ouvi essa palavra, eu me fiz uma pergunta. Será que eu estou ouvindo a vontade de Deus? O que Deus quer para a minha vida? Mas por que eu direcionei essa pergunta para o meu coração? Por causa dos ensinamentos aqui da igreja, né? Então, assim, os ensinamentos da igreja nos apontam essa palavra não como uma desfeita para a mãe, como muitos pensam que está desfazendo, né? Não é uma desfeita para a mãe Maria. Pelo contrário, é um elogio. Você quer alguém mais que ouviu a Deus e foi obediente? Qual foi a missão que Deus deu para Maria? Ser mãe do meu Senhor. Ela é a mãe do meu Senhor. Jesus está convidando eu e você a ser família de Deus. Então hoje o nosso Lectio Divino vem nos dizer assim: ser família de Deus. Como? Fazer a vontade de Deus. É muito objetivo, né? Se você quer fazer parte da família de Deus, faça a vontade dele. Mas qual que era a vontade dele naquele momento? O que ele explica ali na palavra? Ele está explicando o quê? O que aconteceu ali naquele momento que eles faziam parte da família de Deus? Ele aponta para eles. É aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E qual que era a vontade de Deus ali? Que todos ouvissem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, quantas pessoas não param para ouvir a palavra de Deus? Não param para fazer a vontade de Deus? Quantas pessoas arrumam desculpa? Privilégios? Eu estou falando assim de pessoas que não querem ouvir de jeito nenhum. Nem no celular, nem numa mensagem. Quer ouvir tudo que é coisa, menos a voz de Deus. Menos por quê? Porque a verdade vem de encontro com o pecado. E a maioria das vezes, quando a gente está convivendo só com o mundo e deixando Deus de lado, vai bater em cima de algo ali que Deus quer que nós mudamos. É quase sempre, irmão. Quando nós estamos assim, ouvindo sempre, todo dia nós temos coisas para nós mudarmos na nossa vida, para nós abandonarmos, tirar o excesso, tirar o pecado, tirar o pecados veniais, que é aqueles pecados que não te levam para a morte, mas te levam para o pecado mortal. Os veniais, como a gente ouve falar, a gula, a soberba, a ira. E tudo isso você alimentar, você sufoca ao ponto que você se chega no pecado mortal. Mas daí, meu irmão, esses homens e essas mulheres, essa multidão que estava ali sentado, ouvindo a Deus, a palavra de Deus, então, o primeiro mover e fazer a vontade do Pai é eu parar para ouvir a mensagem de Deus. O segundo mover, fazer a vontade. É obediência, é colocar em prática. Vou dar um exemplo. Quantos irmãos fez o acampamento aqui, nesse final de semana, aqui na nossa comunidade? Né? Para não dizer o nome da nossa cidade, mas dizer assim, na comunidade. Quantos acampamentos não acontecem aí no Brasil? Então, assim, quantos mover de Deus ali, pessoas ouvindo, ou pregações, não? O Frei Gilson, os irmãos do Exército São Miguel, quantas pregações, Quaresma, quantas pregações? Muitas pessoas param para ouvir. Mas e será que todas aproveitam? Será que todas saem dali preenchidas? Como nós acabamos de ver no Café com Jesus, querido irmão, a palavra de Deus o tempo inteiro nos apresenta uma resposta para a nossa vida. A palavra o tempo inteiro nos aponta a verdade.
com discernimento, junto com a igreja, nós temos o discernimento, no mesmo espírito, no mesmo direcionamento. Quando fala da bebida, por exemplo, não se embriagar. A embriaguez que é o pecado, mas o líquido bebida não é, né? Certo? Por quê? Qual o motivo? Porque quando você está embriagado, você não está lúcido mais, você perdeu o teu controle, você fala o que você não deve. E Paulo fala para a igreja de Cristo, fala para a igreja, nós vimos hoje, lá em Efésios, né? Efésios 5, ele nos aponta, depois de Gálatas, né? Eu tinha até deixado aqui, ó. Ele nos aponta que Cristo pede para que o marido amasse sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma doação. Um pouquinho antes ele vai dizer, ó, vigiai, pois com cuidado sobre a vossa conduta. Pede a conduta, que ela não seja conduta de insensato, mas de sábio, que aproveite ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejas imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Está aqui, ó. Não vos embriagueis, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, embriagueis, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Receitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é um alimento sólido, irmão, que nós trazemos para a nossa vida. O que Deus pediu na palavra, orgias, não fazer orgias, bebedeiras. O que é tudo isso? É festança, você larga a graça para viver aquela situação que você acha que é uma felicidade, mas ela é passageira. E aí você vê pessoas saindo do acampamento, já indo para a vida velha, né? Não conseguiu colocar os odres novos o vinho novo no odres novos, né? É você abandonar a tua vida velha e você colocar o Espírito Santo, derramar graça, porque daí você não se corrompe. Mas se você chegar com a tua vida velha ali, largar o vinho do Espírito Santo, largar ali a presença de Deus, ele vai se corromper, irmão. Se corrompe. Então não queira continuar com a tua vida velha e ao mesmo tempo se preencher do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a vontade de Deus hoje para nós? Que nós ouçamos a palavra de Deus e colocar em prática. Eu quero ser família de Deus aqui na terra. Eu quero que a minha vida seja uma vida, como disse Jesus, eis os meus irmãos, a minha mãe, o meu pai, aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática na sua vida. Esses são os meus irmãos, nós somos convidados a fazer parte da família. Mas se eu não ouço, se eu não coloco em prática, ao mesmo tempo eu estou negando a família de Jesus. Estou negando a graça. Maria, que estava ali, Jesus já sabia que era. Ela já tinha feito a vontade e estava fazendo. Então ele elogia, pelo contrário. É a primeira discípula do Senhor que teve essa herança, com certeza, de estar no céu com o nosso Senhor. Sabe, irmãos, é a mãe do meu Senhor. É um chamado maravilhoso e uma obediência maravilhosa. A humildade de Maria. Coloca a mão no teu coração. E diante desse lecto divino hoje, faz uma pergunta. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. Estou parando para ouvir. Glória a Deus. Fala obrigado, Senhor, porque eu tive o tempo necessário para ouvir a Deus. Mas eu estou ouvindo com disponibilidade. O que é a palavra disponibilidade? Eu estou disposto a cumprir com aquilo que eu vou ouvir? Ou eu estou aqui meio termo? Um pé no mundo e um pé com Jesus. Como diz no livro de Apocalipse, o morno será vomitado, meu irmão. O que é uma pessoa morna? Tanto faz. Eu estou aqui, estou fazendo a minha parte. Como cristão, eu estou vindo na igreja. Mas estou em cima do muro. Eu não sou de Deus e nem de Satanás. Pratico obras malignas e ao mesmo tempo quero praticar obras divinas. Qual que é a minha obra divina? Só vou ouvir. Mas a prática está longe. Querido irmão, essas palavras não são para te condenar. É um alerta nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tomemos cuidado para brincar com as coisas sagradas. E a primeira coisa sagrada que nós temos à nossa frente é a palavra de Deus. Ela é viva e ela é atual.
Não brinquemos com a verdade. Vivamos a graça, vivamos o amor na família. Vivamos os sacramentos, unindo-nos a Cristo. Como nós acabamos de ver no Café com Jesus, uma explicação ali que o catecismo fala por si próprio, o ensinamento da igreja, a ação da igreja, a responsabilidade de nós, pai, mãe, filhos, a ouvir a palavra e colocar em prática. O amor, a plenitude. Sejamos fiel a isso, meu irmão. Que neste momento a graça maior é ouvir e anunciar. Sabe o que eu coloquei? Na minha vida. Às vezes, irmão, nós procuramos anunciar como um pregador, como um missionário. Glória a Deus, é um chamado maravilhoso. Mas o primeiro que Deus quer de nós é que nós ouçamos a palavra e colocamos em prática. Porque quantos desses que vão estar pregando e Deus vai falar: servo mau, não te conheço, mas eu preguei, Senhor, expulsei demônios em teu nome. Não te conheço, filho. A tua ação não era uma prática de ouvir e colocar em prática. Não te conheço. Quer ser conhecido como família de Cristo? Viva a graça do ouvir e praticar. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Detalhe, não fique cuidando da vida do irmão. Deixe que a dele, ele cuida. Cuide da sua. Porque é isso que acontece com muitos. Assiste pregações, assiste isso e aquilo, só para falar mal do pregador. Vou dando um exemplo simples. Mas nós temos que cuidar nós. Por isso que dentro da igreja eu vejo sempre nossos padres falando, Não fale mal da igreja. Não fale mal. Você quer falar alguma coisa, fala para eles. Por quê? Porque eles são homens e mulheres como nós. Mas a igreja em si não é corrompida. Por isso tomemos cuidado com as palavras. E quem está à frente, tome cuidado também para estar representando a igreja de Cristo. Sejamos conscientes que todos nós estaremos diante de Deus. Um grande abraço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Finalizando. E a pergunta é hoje: estou cumprindo fielmente os planos de Deus na minha vida? Qual que Ele quer para mim? Que eu ouça e pratique. E o teu chamado, faça com amor. Que Deus abençoe.